botando luz aqui, deu. Pronto. Vamos lá, vamos tentar de novo, esperando a Luciana chegar. Então, a gente resolveu fazer essa live assim, tchau, porque nós estávamos agora numa reunião com um grupo de franqueados de uma empresa de intercâmbio, e aí o assunto começou a se desenvolver, começou a ficar interessante. Quando a gente terminou a reunião, eu falei, Luciana, bora fazer uma live? Vamos lá, então. Então, o nosso tema hoje, chegou ela de novo, tá, Lu? Beleza, vamos ver se agora vai. Então, vamos lá, aproveitar da expertise da Luciana Batista. E aí, estava muito boa, e eu disse, vamos levar essa reunião a público agora. Olá! Oh, Tudo tudo bem? bem? Tudo, Lu, obrigada. Eu estava explicando aqui como é que surgiu essa nossa live, assim, relâmpago. Relâmpago. Eu estava explicando para a turma o seguinte, nós estamos agora fazendo uma reunião com os franqueados da IE, que é uma grande agência de intercâmbio aqui no Brasil, cujo uma das empresárias franqueadas é tu, e que a gente já trabalha há alguns anos juntas. Então, hoje nós vamos falar sobre esse relacionamento da agência de intercâmbio com o treinamento intercultural. Mas antes de eu começar, eu gostaria que tu te apresentasse e contasse um pouquinho da tua trajetória, para o pessoal saber também com quem está falando. Meu Tá? Deus. Bom, pessoal, meu nome é Luciana Batista. A minha trajetória com intercâmbio começou há alguns anos, né? Eu já trabalho com isso desde 2006, que eu trabalho com intercâmbio, enviando as pessoas para que elas tenham. Ups, abriu aí de novo? Abriu. Para que elas tenham um contato com a experiência que eu tive, a vivência que eu tive, né? Para que elas busquem evolução, conhecimento, diversidade, enfim, para que elas se envolvam, para que elas se joguem num projeto desse que é bem legal. Tá me vendo? Uhum. Tá, Tô, né? perfeito. Tô vendo se está tudo direitinho aqui. Tá. Uhum. Lu, quantos anos tu tem de intercâmbio? Eu tô aí desde 2000, deixa eu ver, 2000 e nós estamos em 2021. Eu Sim, tô desde 2006. Eu tenho 20? Não, 2006. É uns, sei lá, uns 12 15 anos. anos, 15 15 anos. anos. É que daí eu fico um pouco confusa porque daí entrega meu botox. 15 anos. 15 Bom, anos já. então tá, né? Botox à parte. Botox à parte. Eu sou veiaca também, eu tenho 51 anos, Lu, mas eu ainda tô fora do Botox, porque eu sempre fui bochechuda, Tá então vendo? tenho cara de meleca, tem seus benefícios. Mas vocês estão falando então com duas dinossauros, né? A Lu aí com 15 anos de intercâmbio, e eu começo a contar a minha carreira, Lu, quando eu também botei o pé no avião para fazer o meu intercâmbio em 1989. De lá, para quem não me conhece, eu fui fazer psicologia em Madrid e acabei meu primeiro trabalho, meu primeiro voluntariado lá foi com um centro de acolhida a refugiados. Então eu comecei a atender estrangeiros quando eu tinha 18 anos e eu faço isso até hoje com 51 anos. Bom, aí, né, turma, desses 30 anos, aqui no Brasil eu comecei em 1997 com a área do intercâmbio, pessoal de high school, curso no exterior, faculdade, college, e em 2007 eu comecei com os executivos expatriados, as suas famílias que vão e vêm. Em 2009 eu comecei com os jogadores de futebol. Bom, só que tem uma coisa, tem um problema que me acompanha desde o início da minha carreira, Luciana, e foi por isso que na nossa conversa hoje quero fazer uma live com ela, que é o seguinte, o pessoal não sabe o que é treinamento intercultural. Então, você
tendo já toda essa experiência, tendo uma agência, o que é para ti, Lu, o treinamento intercultural? Já que você me acompanha já há algum tempo. Bom, eu vou tentar colocar em palavras um treinamento que é, para mim, sensorial, né? É uma experiência... não, a experiência, na minha visão, é muito incrível, né? A partir do momento que você toca ali no íntimo do outro, mostrando para ele que tudo que ele vai viver não é só a serviço... Voltou? Voltou. Desculpa. Uhum. A partir do momento que você toca ali no outro, dizendo que tudo não é a serviço dele, que não é só a respeito dele, né? Que ele está indo muito mais para buscar no outro, de repente, o seu próprio entendimento, as coisas mudam, né? Então foi a partir dessa visão, é a partir daí que eu estimulo os meus clientes a participarem sim do treinamento, né? A gente vem muito naquela eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Acreditem, eu também quero que seja maravilhoso. Eu também quero que chova ouro no seu intercâmbio, que seja incrível. Mas nem tudo depende de mim ou de você, ou, né, de quem está indo. Existem situações que a gente não controla, né? Que a gente às vezes nem sabe que existe. E aí aquilo tá lá dentro, e assistindo um dos seus treinamentos, eu falei, não, é isso. É isso aí que todo mundo precisa ouvir para conseguir entender a importância. Quando você fala... vai ter um treinamento, a primeira coisa que você fala, vai ter que ir, vai ficar gravado? Eu posso ver depois? Né? Eu não quero ver agora. E aí, quando termina, a visão das pessoas é completamente outra. Nossa, mas foi muito legal. Eu posso falar com ela, eu posso ligar para ela, eu quero acessar, eu quero que ela me acompanhe durante o meu programa todo. E aí eu falo, agora sim, eles sabem do que eu estou falando. Mas é interessante, porque, olha só, nem tu conseguiu responder o que é. Que inferno isso daqui. Então, porque foi o que eu falei para você. Não sei se eu consigo traduzir em palavra o que me toca dentro. Né? A primeira impressão que eu tenho é isso. Pode ficar, quando eu falo, olha, estou te convidando para um treinamento intercultural. A gente vai cuidar de você em vários aspectos, inclusive em aspectos emocionais, em aspectos que nem você, de repente, domina, que você nem sabe que estão aí. Que quando você se encontrar lá com o diferente, é que você vai se tocar, que aquilo está em você, ou que precisa ser melhorado, ou que precisa ser desenvolvido, ou que você precisa de ajuda para poder seguir. E aí, você fica com essa sensação assim, você precisa ver o que ela tem para falar para conseguir entender do que eu estou falando. Senão não vai conseguir. Pois é, gente, essa é a dificuldade, ó. Quem está nos assistindo pode ver que interessante. Eu perguntei para ela, o que é o treinamento intercultural? Ela não consegue falar o que é, mas ela fala o que ela sente. Ela fala o que impacta ela. Mas na hora da gente traduzir isso, para quem? Para as outras agências, né? Que eu gostaria, óbvio, que outras agências conhecessem. Na hora de você convidar o seu cliente e dizer, olha, vai ter um treinamento. Treinamento? Com quem? Com uma psicóloga. Putz, quanto tempo? 8 horas. Aí a pessoa começa a fazer um fiasco na tua frente, porque, não, desculpa, não aguento, uma psicóloga, 8 horas, num treinamento, num sábado, o que é isso? O pessoal fala muito isso. Isso é algum teste de resistência para ver se o cara está preparado para ir para o intercâmbio? Então, sempre começa assim. Sabe como começa também, turma? Digamos ali, 8, 9 horas da manhã, e eu com aquela galera na minha frente de 15 anos, de 20 anos, de 25 anos, aí eu pergunto, levanta a mão quem queria estar aqui comigo hoje. Aí tu só vê os caras te olhando assim, ó. Vou ter que levantar a mão, né? Por educação, vou levantar essa mão aqui. Não levantam. Aí eu digo assim, bom, dadas as boas condições de trabalho, vamos começar então, né? Segue. Eu sou muito bem-humorada. Aliás, isso também aconteceu conosco lá no JK. Sim. Eu me lembro. Então,
a dificuldade de traduzir. Quando a gente estava agora reunidos, né, você conseguiu traduzir. Deixa eu tentar fazer uma outra pergunta assim. Talvez não o que é o treinamento intercultural, mas por que tu me contrata? Pronto, tu é dona de uma agência. Por que você me contrata? Tem mil motivos, mil motivos. Primeiro, eu posso te dizer porque eu conheço o teu trabalho e acredito nele. Eu preciso acreditar em algo para eu poder recomendar, né? Então, é a primeira coisa que eu falo. Bom, eu acredito no que você faz, acredito no que você faz. Acredito no seu acompanhamento, acredito no seu acompanhamento. Acredito que o meu cliente merece o melhor, acredito que o meu cliente merece o melhor. Então eu parto daí, né? É um acompanhamento que ele vai ter ali antes no treinamento e depois vai ter o acompanhamento, se for esse o caminho escolhido por ele. Mas foi o que eu falei, eu acredito que o meu cliente merece o melhor, merece o melhor. Tá. Eu Chegamos, também acho. chegamos onde eu falei de tarde ainda ou ainda tô longe? Eu falei tanta coisa de tarde, né? Não, eu devia ter anotado, eu devia ter gravado. Inclusive, turma, quem sabe, quem não sabe, estou muito feliz com isso. A minha filha, a Eduarda, ela está com 20 anos e ela começou a fazer psicologia esse ano. E aí, com essa questão da pandemia e tal, ela começou a trabalhar comigo. E a gente sempre teve muita experiência no exterior, Lu. Bom, eu, como eu disse, desde a época da faculdade. Depois o pai dela foi expatriado para a Itália, terminou o mestrado dele na Bélgica. Depois a gente morou juntos no Canadá. Ela fez high school no Canadá. Então a Dudu, ela tem realmente cresceu ouvindo a história do treinamento intercultural. Só que quando ela te ouviu, a gente terminou a reunião e a Dudu falou assim: mãe, quem é essa Luciana? Eu disse, tá, uma cliente minha. E ela, cara, mas ela entende muito. Todo mundo é assim? Eu falei, não, Dudu, pior que não, que tem gente que me acompanha há 20, 30 anos, são meus clientes, meus queridos aqui no Brasil, desde que eu comecei em 97, comigo até hoje, mas não são todos que têm a percepção que tu tem. Eu gosto dessa coisa do eu quero melhor para o meu cliente. Mas olha só, todo mundo hoje vai morar fora, Lu. Todo mundo vai. Todo mundo faz coaching. Esses dias eu estava pensando sobre isso. O cara faz coaching para a carreira, o cara faz coaching para melhorar o casamento, faz coaching da vida financeira, faz coaching para arranjar trabalho, faz coaching de desenvolvimento pessoal. Cara, e uma das experiências mais impactantes da vida, que é a migração, o cara acha o quê? Que ele está preparado, que é o que a gente escuta. Ah, não, tranquilo, se eu tô tranquilo. O cara nunca saiu, nunca botou o pé fora. Por que, por que tu acha que as pessoas respondem isso, Lu? Ah, eu não preciso. Eu acho que elas se sentem prontas para algo que talvez elas até tenham se preparado, mas que no fundo, na hora que faz a chamada do embarque, que você também fala isso, né? A chamadinha do embarque, última chance, atenção, voltar. Você sente que não está pronto. Aliás, não precisa nem chegar até o aeroporto. Se nós começarmos a falar ali, ó, faltando 15 dias, 5 dias, você está pronto para isso? Você sabe como lidar com esse frio na barriga que você está sentindo? Porque não é só entrar na montanha-russa e esperar ela descer, vai acontecer um monte de outras coisas, né? Tu me fez pensar numa coisa. Eu acho que, por uma onipotência natural, até uma forma de defesa nossa, nos grandes desafios da vida, a gente prefere acreditar que está preparado. Né? Então, natural. Mas eu acho que no nosso caso, o nosso cliente, ele acha que está preparado para uma coisa que também não é o intercâmbio. Eu acho que ele tem uma percepção bastante pequena, empobrecida do que seja o intercâmbio, morar fora e tal. Então, para aquilo ali, ele acha que ele está preparado. E o que a gente vê em sala de aula? A gente vê que nunca tem preparo. Não tem preparo. Os grandes desafios da gente casar, ter filho, migrar, não tem preparo, tem uma sensibilização. Então, o que os teus clientes dizem do treinamento?
Qual foi o feedback que tu foi tendo ao longo da vida com isso? Bom, primeiro, a primeira coisa é essa, né? Nossa, eu achei que estivesse preparado. Nossa, eu achei que eu, né? Porque lá, a hora que você começa a falar, a gente começa a pensar em outras coisas que não tínhamos pensado antes. E, obviamente, ainda que eu tenha assistido, eu não adianto, né? Nenhum tipo de informação, porque daí também não, né? Eu nem tô pronta para isso, então não é a minha pegada. Mas fica muito, eu acho que eles vêm muito dentro daquilo assim, que é comum do mercado, né? Ah, eu vou estudar fora, eu vou melhorar meu currículo, eu vou dar um up na carreira, eu vou. E não é só isso. A gente está falando muito além disso, né? Ah, eu quero ter uma vivência fora, eu quero melhorar meu inglês. Tudo isso vai acontecer e outras coisas vão acontecer também, né? Outra coisa que eles me dizem é assim: hoje eu me sinto preparado. Agora eu me sinto preparado, né? Eu não tinha pensado em como eu ia lidar com o outro ou com as minhas expectativas em relação ao outro, né? Ô, Então, Lu, e até o seguinte, eu nem diria que a palavra correta é preparado, tá? Eu acho que o que essas pessoas estão querendo nos dizer é: agora eu me sinto mais consciente. Agora eu estou consciente de onde eu me meti, não é? Tu não acha isso? sim, com certeza. Porque, na verdade, assim, a primeira impressão, e eu posso te dizer porque eu também já fiz um primeiro intercâmbio na vida, é que você está indo e que vai ser diferente. Uhum, Ponto. uhum, Você não faz ideia da quantidade de outras coisas que estão ali implícitas e você não enxerga aquilo, né? Até você, de repente, ir para um treinamento e ter o treinamento intercultural e ter a clareza, né? uhum, Do que pode acontecer, do que você vai viver, do que você vai sentir e como quem ficou vai sentir e como você vai lidar com o que você está sentindo ou com as suas expectativas, ou do que você criou para você que seria o ideal. uhum. Ah, que coisa legal essa tua frase. Tu consegue repetir? Não, não, mas enfim, vai aprender então a lidar com o que você criou de Ah, expectativa sobre o que seria o intercâmbio, ou do que você criou sobre o que o outro ia fornecer, fosse te servir. De que maneira as pessoas vão me tratar? uhum, Será que eu quero ser tratado? Como eu quero ser tratado? Eu tô uhum, chegando, que me tratem bem. Afinal de contas, eu não sou daqui. uhum. É Será isso que aí. sim? E se não É, for, estou pronto para isso? Quantos sabem lidar com isso por sua conta própria? não, Quando eu eu acho que as pessoas não sabem lidar com isso. Eu acho que elas né? nem estão pensando nisso. Sabe por quê, Luciana? Me corrija se eu estiver errada. Quando o cara entra na agência, ele entra para comprar alguma coisa. E na cabeça dele, ele está comprando um sonho cuja responsabilidade de concretizar é da agência. Então, assim, ó, eu quero a família perfeita. Eu quero a escola perfeita. Eu quero. Ai, tomara que meu roommate seja bem legal. Tomara que a cidade seja bem legal. Tomara que a comida seja boa. Então, eles ficam, por causa do dinheiro, eu sempre digo isso, eles ficam naquela ilusão, meio de controle, meio de onipotência, meio defensivo, de que a agência vai, como tu diz, fornecer isso. E que os outros, os que estão lá, também vão fornecer amizade, vão fornecer amparo, vão. Tá. Só que não, eles não sabem que essas coisas, elas não são ganhas gratuitamente. Você conquista a amizade das pessoas, a confiança das pessoas, o prestígio dentro do colégio. Não é a agência que vai te dar isso. Então, a agência, por sua vez, por não ter também essa leitura muito clara, porque você sendo uma prestadora de serviço, tu quer atender a expectativa do teu cliente, mas eu Com acho que as agências também não têm noção que a expectativa do cliente vai muito além do que ela pode dar. Então, o treinamento intercultural, ele conscientiza o intercambista das suas responsabilidades, dos seus deveres, papel, né? e os direitos não, porque os direitos ele já sabe estar no contrato.
Mas as suas responsabilidades, os seus deveres, ele desconhece. E a agência também. E você me faz pensar numa outra coisa também. A agência, no afã de querer atender essas expectativas, ela também não consegue ser de todo honesta. Vou explicar, tá? No início da minha carreira, tinha uma empresa lá em Porto Alegre, eu tinha pavor. Ai, o cara, ele dizia assim, não, não, eu já faço as minhas reuniões preparatórias e elas são excelentes. Inclusive, vem assistir. E eu pensava, ai, que saco esse negócio, meu, do dono da agência rivalizar comigo. Ele não está entendendo que eu estou a serviço dele, que eu não sou rival dele, que a reunião dele é melhor que a minha, até porque não é, né? Nada, Como eu não disse, tem nada a eu ver, nunca nenhuma relação. tem nada a ver, eu nunca fiz high school, tá? Nunca tive agência de intercâmbio, tá? Meu Deus do céu, sou péssima em matemática, não ia nem saber calcular o programa, enfim. Bom, fui assistir a reunião do cara, tá? É uma daquelas reuniões. Olha, se preparem porque não é fácil, tá? Não é para os fracos, porque você vai sofrer, você vai sentir saudade, você vai ter choque cultural. O cara fazia um terror assim, achando que aquilo ia sensibilizar as pessoas. De cara eu fui contra. Mas aí eu vi que tinha um efeito colateral ali. Ao fazer aquilo, o cara achava que ele estava se preservando de possíveis incomodações futuras. Não estava. Não adianta você dizer para o seu cliente, olha, você vai sentir uma saudade, cara, que você não faz ideia. O teu cliente vai dizer, tá bom. Mas a questão é, e como eu lido com ela? E como é que essa saudade vai aparecer? Ela é consciente? Ou ela vai aparecer de forma inconsciente? E talvez até um pouco patológica. E talvez nem seja minha, seja da minha mãe que ficou. Tu tem algum caso para nos contar, Luciana, de que essa saudade apareceu de uma forma que complicou o intercâmbio da pessoa? Tem. Ah, tem várias, né, Andréa? Com tanto tempo assim de mercado, eu tenho várias. Eu procuro, obviamente, né? Às vezes a pessoa vem falar, eu quero um quarto assim, com uma cama assado, com um negócio assim. E, obviamente, até onde eu consigo atender, diante do que a escola me oferece, se, olha, daqui para lá eu não consigo. Não, mas então eu não vou fazer. Bom, então tudo bem, mas eu preciso te dizer até onde eu vou, até onde eu consigo atender o que você está querendo. Uhum. Bom, já tive muitas situações de. Como é que eu vou te dizer? Talvez até um pouco de culpa depois, entendendo assim, né? Onde o aluno dizia para a mãe: eu não estou feliz, não tá legal, a família hoje saiu para almoçar e não me levou, eu fiquei aqui o dia inteiro em casa, hoje é domingo, eles foram almoçar juntos e eu não fui. E eu, conversando com o estudante, já tinha até recebido a foto do almoço da família com o estudante junto. Então a gente começou a entender que, de repente, para não dizer para a mãe, eu estou muito feliz, eu estou aqui compartilhando a mesa com outra família, com uma outra mãe que não é você, o aluno dizia para a mãe dele que era tudo horrível, Uhum. que não dava, que ele estava sofrendo, mas que ele ia ficar porque a mãe já tinha feito todo o pagamento, então ele não ia voltar. E eu conversava com ele e a história era completamente diferente. Então, assim, situações desse tipo, várias, assim, várias, muitas, muitas. Então, deixa eu entender. O guri, para a mãe, ele reclamava, fazia, acontecia, e para ti dizia que estava tudo bem. Tava tudo ótimo, mandava foto, que estava se divertindo. E aí depois dizia, bom, é que, né, quando a gente começa a questionar, mas a sua mãe me ligou, né? Por quê? Ah, porque se eu falar para ela que tá muito legal, ela vai ficar triste. Eu sei que ela tá com saudade, ela vai achar que eu não amo mais, né? E Uhum. aí a gente tem a Andrea para dar um help com situações Uhum. que fogem ao meu know-how completamente, né? Até porque, Lu, eu acho que não é tão consciente assim que essas coisas acontecem. Não, não Acontece. é, não é, não é, Ela, não é. é.
Mas aí você, né, tenta conversar. Obviamente, a gente colocou você no jogo, que é quem Hum. ajuda, né, em uma dessas situações, a dissolver esse tipo de. Não é nenhum conflito, mas acaba sendo, porque a mãe acaba ficando muito aflita aqui no Brasil e entra em contato com a gente, cobra, meu filho não está sendo bem tratado, e aí, né, a gente Hum. não. Como é que eu vou dizer para a mãe, olha, mas seu filho está me falando diferente aqui. Bom, acho que chegou a hora de eu contar uma história engraçada também, que... Engraçado, não sei se isso acontece contigo, Lu, mas as histórias do início da minha carreira foram as que mais me marcaram. Eu tenho a impressão que eu conto sempre as mesmas. É porque depois parece que vai só repetindo, muda o personagem, mas o Mas a cenário. história é a mesma, exatamente. Tu tem essa sensação também, às vezes eu penso, poxa, mas Sim. é só essa história. Bom, mas a história era o seguinte: eu ainda morava em Porto Alegre, eu moro em Florianópolis hoje, né? E então tinha determinada agência lá que eu atendia, cujo pai morava em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha ali. E, e aí o pai ficava ligando para a agência. Não, meu filho não está bem, porque meu filho não está bem. Olha, com esse meu filho, rarará. E aí comecei a atendê-lo. Aí, então eu ligava pro guri. E aí, Piruzão, como é que tu tá? Ah, tô bem, André, tô feliz. Tarará. Passava um tempo o pai dele. Alô, André, é o seguinte, qualquer dia eu vou ir na empresa, hein? Vou falar com o pessoal. Meu filho não tá bem. Não mandei meu filho de intercâmbio para ficar sofrendo. Cara, mas eu tenho falado com ele. Não, conheço meu filho, ele não é de falar, ele não é de se abrir, mas ele não tá bem. Tá? No terceiro mês, ele me liga, e, pô, quase o terceiro mês de intercâmbio, né? Ele liga e diz assim: ó, seguinte, eu gosto de você, André, confio em você, mas eu vou processar essa empresa aí, entendeu? Aí eu disse, tá, então antes de tu processar a empresa de intercâmbio que eu atendia, né? Deixa eu falar contigo, vamos conversar antes, pode ser? Ah, complicado para mim ir para Porto Alegre e tal. E lá em Caxias tem a famosa festa da uva todos os anos, em fevereiro. E aí eu, né? Ai, não, sabe uma coisa? Eu tô louca para ir para a festa da uva. Então, assim, ó, eu vou para lá no final de semana, já aproveito e te atendo. Vamos fazer isso? Beleza. Aí fui na casa do cara, o cara tinha um hotel, então de noite, se tardasse muito, eu já sabia que eu ia ficar no hotel do cara. E efetivamente eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei lá às 5 da tarde, eu saí da casa, era 11 da noite. Bom, então ele falando que ele amava o filho dele, que ele tinha 3 filhos, mas que aquele ali, que ele era diferente, sabe, André? Esse garoto é meu amigo. Da briga com a mulher, tá sempre do meu lado. Vou pra praia, ele me acompanha. Vou pra fazenda, ele tá comigo. Aí um dia veio com essa palhaçada, quero ir pra Austrália. Pra que ir pra Austrália, André? Os filhos parece que crescem e viram ingrato, né? Esquece que tem pai. E nessas aí a gente jantou. E não, eu gosto do meu trabalho mesmo, sabe, Lu? Não sei muito bem se eu estou trabalhando, se eu estou me divertindo. Olha, lá pelas 10 da noite nós já tinha passado o pente fino, que ele já não transava mais com a mulher, que a mulher não queria mais transar com ele, porque ele estava deprimidíssimo, ele queria o filho dele de volta. E lá pelas tantas eu falei, cara, é o seguinte, tu vai ter que te conformar, mas o teu filho tá bem, tá bem. E aí nós ligamos pro garoto, fiz um meio de campo lá, e aí o guri começou, tá, eu tô bem, né? E o pai se lavava chorando. Por que tu não me fala que tu tá bem? Ô pai, olha aí, pai, olha o fiasco que tu faz, meu. Como é que eu vou dizer que eu tô bem? Então, pô, 5 horas, Luciana. Eu me lembro como se fosse ontem, sabe? E esses pais são os que dizem, então volta, então eu vou te buscar. E aí deu. E aí, a culpa é de quem, no final das contas? É do filho ou do pai? É da agência. 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 Então, eu quero te fazer outra pergunta. Ô, Luciana, o treinamento intercultural, ele é bom para quem mesmo? Para o intercambista, para os pais ou para a agência? Ele é bom para agência. Ele é bom para agência. É óbvio que ele é bom
para quem está indo, ele é bom para quem está ficando, mas para a agência que vai ter ali pessoas preparadas para o desconhecido por alguém que é especializado no assunto, é outra coisa. Eu posso falar tudo que eu quiser aqui, posso falar todos os depoimentos, posso falar para o meu cliente, eu nunca vou fazer com excelência o que você faz, porque não é para isso que eu sou preparada. Então, eu preciso contar com alguém que tenha um treinamento, que me forneça aí uma preparação para que as pessoas comecem a entender o que elas vão, né? Começar a entender o que elas vão viver lá. Porque foi o que você falou lá atrás. Ainda que a gente entenda ali, fala A aqui, fala B ali, não tem essa clareza do que está acontecendo na verdade, né? Demora muito para dissolver. Logicamente que hoje, que eu já trabalho com você há bastante tempo, eu já meio que, tenho algumas coisas que me fazem ali, talvez, mas eu não bato o martelo em cima de algo que eu não cuido. Então, Andréa, vamos aqui nessa situação aqui, Andréa. E aí a gente segue. Eu gostaria que as agências entendessem isso, porque elas têm uma... Vou fazer uma segunda pergunta. O treinamento intercultural, Luciana, é só para quem tem problema? É só para o cliente problemático, aquele mais loucão? Como é que é o negócio? Não, porque foi o que eu falei lá atrás, né? A pessoa acha que ela está pronta. Ela está pronta. Ela sonhou com isso a vida inteira. Era isso que ela queria desde pequena. Só que ela não sabe que quando chegar lá, ela vai ter que lidar, de repente, com sentimentos que ela não esperava. Ou ela vai ter que lidar com situações que ela não imaginava. Ou ela não vai ser recepcionada do jeito que ela construiu e idealizou no sonho dela. E aquilo pode pôr tudo a perder se você não administrar da melhor maneira. Então, quer dizer, por isso que eu falei, é bom para a agência o treinamento? Claro que é bom para a agência. Eu vou ter pessoas melhor preparadas embarcando, né? Eu vou ter pessoas que, de repente, vão ter um acompanhamento durante todo o intercâmbio, se for da escolha deles. Não estou dizendo que é obrigatório, né? Estou dizendo que vai ser importante você participar para te ajudar com conflito, de repente, ou com questões internas, ou com qualquer coisa, ou com, de repente, hoje é aniversário da minha tia, e eu não consegui falar com ela e não estou nem sabendo lidar com isso. Parece simples, mas a hora que chega lá, é que você fala, nossa, e agora? Não consegui falar, e a minha tia é como se fosse minha mãe, e aí? Muito obrigada. A gente está falando de intercâmbio, mas essa semana eu terminei o treinamento do Rodrigo Gedeon, que está indo para a China assumir um dos escritórios da Apex, né, que é a Agência de Comércio Exterior do governo. Então, eu fiz o treinamento dele e da esposa dele. E a fala da Juliana no final me deu muita alegria, porque é uma coisa que eu não tinha conseguido colocar em palavras, mas para tu ver, expatriado, intercâmbio, é migração. É mais ou menos isso que você está falando. A Ju termina falando assim, a gente toda a vida viajou, né? Eu e Rodrigo. Esse cara, então, esse Rodrigo, meu Deus, que homem preparadíssimo. Esse pessoal viaja o mundo inteiro, negocia com o mundo inteiro, fala não sei quantos idiomas. Então, ela diz assim, a gente toda a vida viajou para lá e para cá, Andréa, mas quando a gente te escuta falar, a gente percebe que tem um método por trás. Tem um método por trás. O que é isso? Eu disse, isso é educação intercultural. Isso é a psicologia intercultural. Tem método e tem know-how. Então, por isso que a agência diz assim, mas eu já tenho as nossas reuniões preparatórias. Se eu tiver alguém assim que eu vejo que está com dificuldade, eu ofereço. Cara, não, que dificuldade do povo entender. Mas você conseguiu entender. E eu acho também, Luciana, uma outra coisa que eu queria falar, já que hoje a gente está falando de treinamento de agência, né, do meu relacionamento com os meus clientes, eu tenho uma coisa comigo. Os clientes de intercâmbio, eles são a cara do dono da agência. Impressionante. Não sei Isso se é bom negócio. ou é ruim? Isso é bom ou é ruim? Vou te explicar.
Sabe a teoria do neurônio espelho, né? Que as pessoas acabam se espelhando e modelando os comportamentos por espelhagem sem se dar conta. Então, se tu pega um dono de agência assim, meio encrenqueiro, né, que trata o cliente como se todos fossem iguais, mas adolescente é tudo a mesma coisa, são todos mimados, blá. Esse cara, ele vai ter cliente morrinha. Impressionante, sabe? Aquele dono de agência meio popstar, assim, não sei o quê, eu sei, eu faço, aconteço, tenho ego maior que o Zeppelin, aquele vai ter os clientes também com egos do E tamanho do é do Zeppelin. lado. Isso é, E, isso é bem a lei da fala. atração, né? É impressionante. E gente assim, como tu, né? Aí tu tava falando dos teus intercambistas. Meu Deus, que amor aqueles guri. Que amor atender aquelas famílias. Eu disse, então, assim, ó, é um copia-cola. E eu, sim, eu queria poder ajudar. Em primeiro lugar, o dono da agência, para que ele entendesse que quanto melhor, mais satisfeito, mais gratificado, mais cuidado o cliente dele for, melhor para ele. Eu estava dizendo na nossa reunião que tem dois valores para mim que são assim principais na minha carreira. A lealdade do meu cliente. Eu acho fabuloso ter clientes de 20, 25, 15 anos. Cara, que coisa maravilhosa. A lealdade e a longevidade. Pronto, não me interessa ter cliente uma vez na vida, outra na morte. Adorei o treinamento dela. Cara, não é para tu gostar do meu treinamento, é para tu ser feliz lá fora. É para tu ficar, dar conta da tua expatriação, do teu intercâmbio. Então, sim, não é só para o cliente problemático, porque eu acho que o pessoal pensa em psicólogo, psicoterapia. Psicólogo, problema. Psicólogo, psicologia clínica. Clínica. Não, não, não. O nome desse troço é psicologia intercultural. Uma outra pergunta, Luciana. O treinamento intercultural, ele vale para quem já está lá fora? Ou tem que ser? Se ele vai preparar quem está indo daqui para lá, ele não vale para quem já está lá fora. Eu tô errada? Tu está errada. Tô errada? Eu consigo preparar quem já está lá ou eu consigo dar o apoio para quem está lá? Tu consegue preparar quem já está lá. Por quê? Oh, me Sabe me fala. responder? Não, Não? Então não, por tá. essa eu sempre faço antes, então o depois. Então vamos lá. A adaptação, ela é uma mudança interna e profunda de comportamento, que você já viu em sala de aula. Tu acha que se eu ler um livro, agora aqui na minha mão, os meus livros de país estão lá para cima, mas se eu ler um livro aqui sobre a Índia, eu vou estar preparada para ir para a Índia? Não. Não. Porque a preparação, ela não é cognitiva. Você pode ler tudo o que você quiser sobre o país, você não vai estar preparado. Então, mas aí eu vou. Aí eu vou para a China. Como eu mencionei na reunião de dois clientes, cujo expatriado já estava há 12 anos na China. Ele está na China, ele mora lá. Mas ele reclama da China. Ele não é feliz na China. E ele sabe mais da China do que eu. Só que não basta conhecer uma cultura. É preciso compreendê-la. Então, se eu não compreendo a China, eu não consigo fazer as pazes com ela. O que tem de expatriado, de intercambista e de gente que. Esses dias eu atendi uma brasileira que mora na Itália há 22 anos. Olha a frase dela, Luciana. Há 22 anos eu conto os dias para chegar ao Natal. Por quê? Porque quando eu volto para o Brasil. Nossa. Essa mulher está feliz lá na Itália? Não, claro que não. Né? Tem expatriado que entra no avião de costa, já pensando que vai voltar para Páscoa, já vou voltar para Ano Novo, já vou voltar. E os caras estão lá, estão falando português, estão cheios de brasileiro em volta, estão lendo a Veja, estão assinando a Globo. Eles estão felizes? Eles estão interculturalizados? Não. Eles Ele, estão lá vivendo aqui, né? então, e o que tem de intercambista que mora 10 anos no exterior e volta sem falar inglês, ou com inglês parco, porque só andava com brasileiro? Então,
quando a gente fala de educação intercultural, a gente está falando de bem-estar e desafio, aprendizagem intercultural. Se você sai daqui para morar na Índia, mas não viver a Índia, morar no Canadá, mas não viver o Canadá, então você precisa de treinamento intercultural. E não me importa se você mora 10 ou 15 anos lá. Porque é mais do que informativo. Por isso que tu diz assim, ai, tu me emociona tanto com aquele troço. Por que que tu me emociona tanto? Porque a única forma de te fazer aprender é te emocionando. Já pensou sobre isso? Não, e é por isso que eu não traduzo o que você faz em palavras. Você vê como é difícil traduzir o que é? É muito difícil, porque tocou lá dentro. Eu vi que tocou o meu cliente, porque ele está ali chorando, abraçado no filho, abraçado na mãe. E quando eu vi no final do último treinamento, estávamos todos abraçados, eu, os pais, as crianças, todas. Então, assim, isso não dá para colocar em palavra, né? Isso foi o que a gente viveu, tá ali, na pele, foi real. Então, e eu sei que para eles fez diferença, né? A Júlia, não sei nem se a Júlia de repente está por aí. Júlia, se você estiver, me dá um oi. A Júlia, eu lembro que ela voltou quando ela chegou aqui em maio do ano passado. E aí eu conversando com ela, falei, Júlia, e aí? Ela falou, o que eu mais lembrava era que tinha que ter gente no aeroporto me chorando quando eu viesse embora. Aí eu fiquei parada, ela fez. E o que eu mais. E outra coisa que eu lembrei bastante é que eu tinha que me esforçar para criar a ponte com o outro. Eu odeio queijo. Eu odeio pizza de mussarela. E na minha primeira saída com a família, eles logo que eu cheguei me levaram para comer uma pizza de mussarela. Eu nunca como em casa, mas eu lembrei que eu tinha que me conectar com as pessoas. Eu provei. E eu vou te falar, Luciana, Júlia, se você estiver aí, me dá um oi. Eu vou te falar, Luciana. É a pizza que eu mais gosto hoje, é a de mussarela. E aí, sabe, assim, você levou ela lá e eu levei ela até você. Então, assim, isso para mim, eu não consigo colocar quais são as palavras, o que é. Não dá, eu preciso te contar uma história que nem eu estou fazendo aqui agora para você entender o quão fundo a gente vai quando a gente fala de um treinamento que para você inicialmente, que chato, vou ter que ir num treinamento, mas que quando você sai lá, aquilo gravou você para sempre. Ai, Lu, eu acho que tu matou a charada agora, que saco. Não tem palavras para escrever. Não, porque assim, ó, ao longo desses anos, cara, eu já gastei os tubos com agência de propaganda, e faz videozinho, e faz pecinha do Facebook, pro Instagram. Na época, lá, quando eu comecei, era folheteria, né? Ai, e ainda assim, os donos das agências, queridaços, parceiraços, diziam, cara, todo ano é o mesmo inferno. Para botar aquele pessoal na sala de aula contigo, a gente tem que obrigar, a gente tem que. Não, tem cada história, assim, do dono da agência me contando. Aí, o cara chega lá na agência e pergunta, mas escuta, fulano, vou ter que ir mesmo no sábado? Aí a pessoa já tá irritada. Não, não tem que ir. Eu marquei essa reunião para encher o saco de vocês mesmo. Eu não tenho que fazer no sábado. Aí eu resolvi gastar dinheiro com essa mulher, manda o vinho do sul e tal. Ou então, quando perguntavam para mim, André, tem que ir mesmo? Olha, não tem. Eu mesmo não queria ir, tá? Porque eu sou super dorminhoca, adoro dormir até meio-dia, vou ter que acordar cedo no sábado para vir para essa reunião. Mas, né? Então, a gente não sabia mais o que falar, e todo ano é a mesma coisa. Realmente, eu acho que é uma coisa assim, nova, que saco, né? Tô há 30 anos fazendo nova, mas que ainda é difícil para a agência entender, ainda é difícil para o cliente entender. E a minha ideia dessa live era tentar pegar um pouco das tuas vivências, da tua expertise, mas eu acho que tu. Porque é o que eu escuto de todo mundo, sabe, Lu? De novo, do executivo, da família. Esses dias um cara falou também lá no canal do YouTube. Quem quiser, aliás, quem quiser aprofundar com a história de intercâmbio, gente, tem histórias lindas de intercâmbio cultural no meu canal do YouTube, o André Sebem. Aqui no Instagram também tem várias lives. Mas um dos caras disse assim: olha, acho que ele também estava indo para a Índia. E aí ele falou: olha, eu já li muito sobre a Índia, eu já li muito sobre comunicação intercultural, cara também preparadíssimo. Mas o que eu vivi hoje na sala de aula, isso eu não vi em outro lugar.
E aí eu perguntei, o que que você viu? Ah, não sei explicar. Tá vendo? Mas assim, eu posso te dar certeza, é a marca que você deixa nas pessoas. Porque eu consigo. Não, olha, tô falando sério. Porque eu consigo levar isso adiante, porque eu também já fui marcada, né? Quando um aluno que fica um ano fora volta e me diz assim, quando eu entrei no carro para ir para o aeroporto, que a minha mãe estava me levando e ela estava dirigindo e chorando, me levando para o aeroporto, eu lembrei de você. Eu lembrei do treinamento da Andrea. Eu lembrei daquele dia que nós estávamos na sala de aula. Não dá para colocar isso que é. Isso foi o que nós vivemos todos juntos, né? Então, é o que essa pessoa te disse e é o que eu estou dizendo. É a marca que você deixa em cada um. E a marca está aí. Ela não vai sumir. Essa menina, Júlia, ela tem um irmão, hoje acho que ele tem 12 anos, ele tinha 10 anos. Eu saí de lá, daquele dia do JK, e os pais me falaram: Luciana, o Bruno também vai. Você espera, ele tem 10 anos, mas quando ele tiver a idade do high school, ele vai com você. A filha não tinha nem ido ainda. Isso aí, Lu, que você está falando é legal, que eu também queria pegar o gancho para falar para as agências. O treinamento, ele é para a agência porque ele melhora o teu relacionamento, agência, com o cliente. Ele faz um vínculo afetivo criado pelo treinamento intercultural, depois você dá o seu depoimento, que também vai para a vida. Então, assim, ó, uma das dificuldades que eu tenho no Brasil inteiro é público, não tem problema de falar. Ah, por que você cobra por pessoa? Faça um preço único para sua reunião. Porque quando é um monte de gente, a agência fica louca, né? E quando é um pouquinho, tá tudo bem, mas aí começa a crescer. E, bom, isso eu acompanhei ao longo dos anos, né? Ah, quando você tinha meia dúzia, não reclamava. Agora que nós estamos com 150, né? Mas essa é a ideia. Então, por que eu cobro por pessoa? Porque é realmente um treinamento em grupo, mas que individualmente cada um vai receber aqueles conteúdos, cada família. Portanto, me interessa que a agência venda mais. Quanto mais a agência vender, mais ela ganha e eu também. Então, eu não gosto da perspectiva da agência pensar assim, ah, eu vou ter que gastar dinheiro com ela. Cara, deixa eu te ajudar a vender mais, a criar uma experiência realmente de vida Sim. com esses clientes. Agora me conta um pouco disso. Qual é a experiência que tu tem em relação aos teus clientes depois do treinamento intercultural? Então, acho que esse feedback foi o que mais me marcou, porque assim, diante desse tempo todo de isolamento nosso, foi a última pessoa que retornou, né, no meio disso tudo. E aí eu sempre gosto, quando volta, eu falo, ah, espera aí uma semana e a gente bate um papo. Na verdade, a gente marca na agência, mas não dava para marcar, né, no meio da pandemia, etc e tal. Liguei. E aí nós ficamos ali num papo mais de uma hora no telefone e essas coisas que ela me disse marcaram muito, a questão da pizza de mussarela, que ela não gosta e que foi a primeira coisa, e ela se deu conta que no treinamento você tinha falado muito que tinha que criar uma ponte. Que não era tudo sobre mim, que as pessoas não têm que me servir o tempo todo, que eu também tenho, né? Não vou adiantar, não vou ficar falando muita coisa aqui, porque isso faz parte do seu treinamento. E a questão de pessoas no aeroporto. Então ela falou, para começar já foi uma choradeira, porque por conta da pandemia não podia ir todo mundo me levar no aeroporto, só foi a mãe. Então eu já deixei em casa as minhas irmãs e o pai ficaram lá, todo mundo chorando, e eu fui com a mãe para o aeroporto. E no caminho, enquanto a mãe dirigia, ela foi aos prantos levando ela para o aeroporto. Ela falou, então assim, eu lembrei muito, ela falou, bom, eu devo ter feito a coisa certa, porque tá todo mundo chorando porque eu vou embora. A mãe hospedeira. Tá, mas tu não entendeu a minha pergunta. Essa resposta que você me deu concerne aos resultados do treinamento intercultural na vida dela lá. Eu estou Uhum. te perguntando como dona, como empresária, dona da agência, qual a diferença que você viu dos... Oi, voltou.
O que eu estou te Qual a perguntando, Lu, diferença? é a diferença do teu relacionamento como dona da agência com o cliente. Teu cliente, o que você viu de diferente depois do treinamento? Eu acho que para todos nós, e até para mim, a gente passa a ter entendimento sobre questões que não são da minha área. Vai além de essa é a escola, essa é a cidade, o clima é assim, arrume a mala assim. Essa é a minha parte. A hora que a gente chega no treinamento, outras questões passam de senha de entendimento, inclusive da família. E isso facilita muito o nosso relacionamento também. Fica claro que o sucesso do intercâmbio também faz parte de mim, mas não das expectativas. O que é isso? É um coraçãozinho, é isso. Ah! As expectativas que o sucesso do intercâmbio faz parte de mim, do que eu tratei com você, mas que também faz parte das expectativas que você criou. Se elas foram trabalhadas da maneira certa. Se você estava esperando um arco-íris colorido todos os dias e foi para uma cidade de chuva, a sua expectativa era alta demais para algo que não cabia ali, né? Então, é claro, você pode escolher ir para uma cidade de chuva e fazer o seu dia com arco-íris se você quiser. Deixa eu explicar um pouquinho. Eu vou traduzir um pouco do que a gente conversou na reunião agora, que eu acho que foi muito ilustrativo. É assim, ó, porque a Luciana falou, ai, termina o treinamento, eu tô abraçada com os clientes estão me abraçando, chorando, me agradecendo, coisas que eu achei que nunca ia acontecer, acontece. Não foi isso que você falou? Não que nunca fosse acontecer, mas com aquela intensidade, às vezes é difícil. Tem pessoas que têm uma identificação um pouco melhor e acontece de cara, né? Essa Tá. identificação, mas aquela que eu vi depois do último treinamento, né? Às vezes até com o pai, as mães às vezes são um pouco mais próximas, o pai nem tanto, e aí você vê que tá todo mundo ali, né? Enfim, junto. Então, deixa eu trazer o back-office, o backstage, de qual é a minha intenção no treinamento em relação à agência de intercâmbio e o cliente. É, assim, ó, quando o cliente entra na agência e ele paga, eu tenho convicção, Luciana, que ele vai com uma ideia muito pobre, muito mesquinha do intercâmbio cultural. Ele paga e ele acha, na fantasia onipotente dele, né, de poder, de controle, ele acha que a agência vai garantir o sucesso e a performance dele e, sobretudo, dos que estão ao redor. Como quem diz assim, ó, tô te pagando os tubos, mas tu vai garantir que a família vai adorar o meu filho, que a boarding school vai adorar o meu filho, que a roommate vai adorar o meu filho, que todo mundo vai adorar o meu filho, certo? Que ele vai ter bons amigos, vai ser feliz. Entram com isso, com essa expectativa, e se essa expectativa não acontece, e ela não acontece, porque ela não vem pronta. O que o cliente esquece é que, por mais dinheiro que seja envolvido, a amizade se conquista. A A parte confiança dele é importante. está no dever dele. Se eu tivesse uma agência de intercâmbio, eu faria um contrato assim, ó. Tá aqui os teus direitos, tá, filho? Mas aqui estão os teus deveres. E os teus deveres é ser uma pessoa agradável, uma pessoa bondosa, uma pessoa ética, uma pessoa de bom humor, querida, bacana, de modo a conseguir angariar o afeto que tu deseja, o respeito que tu deseja. Eu não tenho como te dar isso. Mas o treinamento intercultural, ele faz com que o intercambista e os pais se deem conta dos seus deveres. E ao se dar conta dos seus deveres, o peso da agência diminui. Você já não é mais a fornecedora de expectativas irreais. Então a pessoa pode te olhar com gratidão e com contato de realidade. Tipo, tá, Luciana, obrigada por ter me oferecido essa plataforma, mas agora eu que vou ter que me lançar, né? Meu filho, é tu que vai ter que te lançar. E tu tá aqui com a gente, com a Andréa, para ela te ajudar no teu lançamento. Entendeu? Entendeu? Eu acho que é isso que acontece. Você vê como você traduz muito melhor do que alguém que viveu a marca, que tem a marca? Ah, Porque bom. quem tem a marca vai falar pela emoção, né? E você está falando pela tua experiência teórica e Pela prática técnica. e teu Pela conhecimento técnica. todo.
É. Quando a gente terminou a reunião agora há pouco, que a minha filha estava junto, né? Ela me ligou, que eu te disse, que ela queria falar de ti, mãe, quem é essa mulher e tal. Aí ela disse assim, ai mãe, e sabe qual é o sonho da minha vida? Assim, se a gente continuar trabalhando nos próximos anos, é que fazer um Google Meeting com todas as agências do mundo para que elas possam te escutar. Porque como é que tu consegue falar desse jeito? De onde tu tira isso? Aí eu olhei para a cara dela e falei, 30 anos de estudo, experiência, conta alguma coisa, minha filha? E então, traduzir isso, Lu, para mim é muito importante. Eu já fiquei muito feliz com os elogios que eu recebi ao longo da vida, mas eu já chorei muito. Às vezes eu saía da reunião triste, dizia, saco, saco essa reunião. Droga, o povo adora, mas vai botar o povo dentro do teatro, né? Vai vender para as agências. Aí você chega na agência, a agência, ai, nós já temos a nossa reunião de orientação. Cara, que isso? Qual é a tua dificuldade de entender? Então, eu tenho esse afã, e eu sou tua fã, porque não é que nós tenhamos tantos anos assim, mas você pegou, Luciana, de uma maneira, como as tuas colegas falaram ali, elas, a Luciana é fera, a Luciana é fera. Você pegou o conceito. Então, tá aí, por isso que você tem os clientes que tem, né? Ah, e conto sempre com você também, né? Você sabe que o meu trabalho não vai sem o seu não vai sem o meu, então a gente, querendo ou não, é um time, né? Eu gosto muito disso, de trabalhar junto, sabe? A minha ideia não é, eu quero ouvir tudo que a Andrea tem para falar e eu vou replicar. Não, não, né? A minha ideia não é, saber tudo sobre vistos e replicar. Não, esse não é o meu know-how. Não é isso que me faz feliz. Me faz feliz ter alguém especializado em cada ponto e trabalhando junto comigo. Luciana, e também tem uma questão metodológica. Não se trata só de cada um ter o seu espaço, né, e sermos profundamente complementares e não excludentes, mas o fato de que eu tenho uma neutralidade que me traz autoridade. Sim. Tu não tens essa neutralidade. Eu posso chegar para uma mãe e dizer, vamos parar de bloquear, olha só, deixa eu ajudar, vamos botar os pingos nos is. Ou chegar para um intercambista e dizer, cara, olha só, você precisa aprender a preservar as pessoas que estão no Brasil. Você não pode ficar o tempo inteiro ligando para sua namorada, para o seu namorado, para o seu marido, para o teu pai, para tua mãe, reclamando, pedindo ajuda. Agora é contigo, né? Tipo, assim, agora não me vem exemplos mais contundentes para dar, mas essa autoridade de chegar para um cliente e dizer, vamos lá, quem o senhor pensa que é para julgar esses hospedeiros dessa maneira? Né? Dos preconceitos todos que tu sabe que existem. Eu não Sim, gostei dessa escola muito. porque essa escola tem muito imigrante, essa família, blá blá blá, não tem nem coragem de dizer, né? É melhor não, mas que todo mundo que está assistindo a gente consegue entender do que a gente está falando. Então, no papel de dona da agência, eu não tenho muita margem de negociação, mas como uma psicóloga especializada no assunto, eu tenho autoridade de dizer. Então, deixa eu entender uma coisa. Vocês não gostaram desses placements aqui, dessas situações hospedeiras? Muito bem. Levanta a mão, por favor. Alguém que tenha uma família perfeita. Eu os desafio, senhores. E aí, tu já presenciou isso, fica todo Já, mundo com cara de tacho, já. né? Então, tá enchendo o saco por quê, meu filho? Vá olhar para si, que já está de bom tamanho, porque na construção de pontes a gente tem que olhar para si e não para o outro. Enfim, estamos aqui já dando treinamento, né, Lu? Sim, meu Deus do céu. A gente Ai, Lu, tem que deixar guardado obrigada. para o momento, né? Que é o topo da cereja do bolo. É. Ai, Lu, obrigada. Eu quero também aproveitar, concluir dizendo que nós falamos de treinamento, mas para mim, as melhores agências desse país estão de fato trabalhando comigo. Porque para Que bom mim, que nós estamos com você. porque para mim é um corpo de valores, sabe, Luciana? Você começou a tua fala dizendo assim: aqui a gente quer oferecer o melhor para o cliente. Eu quero que esse cliente saiba que ele está sendo cuidado,
que há um olhar sobre ele, que há um amparo no pós-embarque. Eu também acho que as melhores agências são aquelas no pós-embarque, não antes do embarque com folheteria e mobília bonitinha e bairro bom, não, é no pós-embarque que tu vai ver os caras trabalhando. Então, eu acho sim que as melhores agências contam comigo nesse momento, e para mim os melhores clientes são pessoas como tu, que entendem, que exploram o meu conhecimento de uma maneira positiva, né? E sabem das suas limitações. Uma vez a Paula é uma outra, de outra agência também, que a gente estava conversando, da Intervip, e eu perguntei, por que você me contrata? E ela disse assim, Andréa, se é para eu estar numa sala aprendendo, eu quero estar com pessoas melhores do que eu. Porque se eu tiver com alguém igual ou a quem, eu não vou a lugar nenhum. E quando eu te conheci, eu falei, que trem é esse? O que essa mulher está falando? Que eu trabalho com intercâmbio há 20 anos e nunca escutei esses blá blá blá. Eu vou ver o que, que é. Resultado, nós estamos, eu diria também, uns 20 anos juntas, né? Então você é essa pessoa que diz, eu sou curiosa, eu quero construir um novo conceito, eu quero vender de uma forma mais humanizada, mais genuína, mais realista. Então, adoro trabalhar com você, Lu. Muito Que obrigada. bom. Fico muito feliz e eu também adoro trabalhar com você. Você sabe, né? Não vou ficar aqui rasgando todos os elogios, porque você já sabe. Gosto Querida. mesmo, eu falo para os meus colegas mesmo, eu falo, vocês têm que conhecer, têm que ouvir, têm que viver para saber que faz a diferença. Faz a diferença para quem? Para você, vai fazer para o seu cliente, então já vale muito a pena. Ai, Lu, obrigada. E se eu puder ajudá-la, então, em qualquer outra coisa, quem sabe um dia a gente faz uma outra live sobre um outro assunto, mas eu quero te Com agradecer. certeza. Eu quero te agradecer muito esse encontro inusitado aqui, tá? Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Diga para a Duda que eu estou aqui, se ela quiser me ligar para bater um papo, eu estou super à disposição, já que ela gostou tanto, ficou curiosa aí. Fala para ela que se ela quiser a gente pode conversar. E agradeço mais uma vez a sua disposição, hoje à tarde, agora também. Foi bem bacana, é sempre muito bom bater um papo com você. Que bom. Muito obrigada, Lu. Pessoal do IE, todas as franquias do IE Brasil, eu quero agradecer muito esses anos todos de confiança, essa coisa bacana, curiosa, jovial que a empresa tem, é muito legal. Então, também eu me sinto muito honrada de trabalhar com vocês. Obrigada, tá, Lu? Bacana. Obrigada, pessoal, pela participação. Um beijo grande. Obrigada. Beijo. Boa Beijo. noite. Boa noite.